Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e nós estamos fazendo aqui uma série Entenda o Sistema Nervoso do Zero. Essa é a aula 3, onde nós vamos estudar o encéfalo. É isso mesmo, galera. Quer entender o que é o encéfalo e como ele funciona? Assista essa videoaula até o final. Bom, galerinha, queria convidá-los mais uma vez a me seguir no Instagram. Qualquer dúvida dos vídeos aqui no canal, você pode mandar um direct para mim lá no Instagram. Eu tô sempre fazendo caixinhas de perguntas e eu sempre respondo lá nos meus stories. Então, se você quer interagir de maneira mais próxima, pode me seguir no Instagram. Eu tô esperando vocês lá. Outra coisa, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o encéfalo e todas as estruturas que estão ali dentro do crânio, né? Ou seja, todos os órgãos do crânio. Cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo e por aí vai. Se você quer saber detalhes de cada órgão, você tem duas opções. Uma, você pode comprar o meu curso Neurociência baseada em casos clínicos para você entender neuro como você nunca viu. E no meu curso tem casos clínicos, é 100% contextualizado em casos clínicos. Você ganha um e-book com mais de 70 casos clínicos com gabarito para você exercitar o seu raciocínio. E lá, sem sombra de dúvida, nós temos ali cerca de 24 horas de aula só falando de neuro, anatomia, histologia e fisiologia do sistema nervoso. Dá uma conferida no meu site, entra lá, olha o meu curso Aprenda Neuro e veja todo o conteúdo programático que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui, o intuito é a gente fazer um resumão, os principais aspectos, principalmente para quem não conhece o sistema nervoso, ou seja, para você entender do zero como esse sistema funciona. Ah, professora, mas eu não quero comprar curso nenhum, e agora? Bom, eu tenho uma outra solução para você. Nesse vídeo, nesse canal do YouTube, eu tenho uma playlist chamada Anatomofisiologia do Córtex Cerebral. Lá eu falo detalhadamente do córtex cerebral. Mas se você quer saber um geralzão, um resumão, então fica aqui nesse vídeo e assista comigo para você entender como é que o encéfalo funciona e quais são as estruturas que fazem parte do encéfalo. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Bom, galerinha, aqui você está olhando as estruturas encefálicas. Encéfalo não é a mesma coisa que cérebro. Encéfalo é tudo aquilo que está dentro do crânio. E tudo isso que você está vendo nessa imagem está dentro do crânio. Eu sei que você deve estar pensando no cérebro. O cérebro realmente é um órgão bem grandão, está aqui sinalizado em azul e realmente constitui a maior parte ali do encéfalo, né? A parte que ocupa o maior volume do crânio, sem sombra de dúvida. Mas ele não é o único. O cérebro faz parte do encéfalo. Ele não é o encéfalo inteiro. Ele faz parte do encéfalo. Então, quando alguém diz fulano teve um acidente vascular encefálico, não necessariamente o acidente aconteceu no cérebro, porque o cérebro é apenas um componente do encéfalo. Qual é o outro componente? Nós temos o cerebelo aqui atrás, ó, tá? Nós temos o diencéfalo, que é uma estrutura que também faz parte do cérebro, só que é uma parte mais interna do cérebro. O cérebro ele é dividido em telencéfalo, que é essa parte essa casca aqui, ó, tá? E diencéfalo, que é essa parte interna. O telencéfalo mais o diencéfalo junto formam o cérebro. Outro componente é o mesencéfalo, aqui ó, mesencéfalo, tá de azulzinho aqui. Embaixo dele nós temos a ponte e embaixo da ponte nós temos o bulbo. Então esses são os órgãos do encéfalo: cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo. Tudo bem? Cada um tem uma função, eu vou citar de maneira geral as funções de cada um desses órgãos. Vamos começar com o cérebro. Como eu falei para vocês, o cérebro ele tem uma parte mais externa, que é essa que a gente vê aqui de fora, ó, formada por sulcos e giros. Sulcos são essas estruturas profundas do cérebro, giros são essas estruturas gordinhas do cérebro. Cada sulco e cada giro desse tem um nome e tem uma função, para você imaginar a infinidade de informações que existem aqui para a gente abordar. É óbvio que não dá tempo da gente abordar tudo. Então eu vou mostrar as principais estruturas dos sulcos e giros que você observa aqui. Bom, quais são os mais importantes que você precisa conhecer? Primeiro, é esse giro bem aqui, ó.
esse giro que você está vendo tem do outro lado também, porque o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, ó. Nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles estão conectados por essa estrutura que você está vendo bem aqui, ó, chamado de corpo caloso. O corpo caloso conecta um hemisfério no outro. Do corpo caloso para cima, até a superfície, nós chamamos de telencéfalo. Do corpo caloso para baixo, até o final do cérebro, nós chamamos de diencéfalo. Então, o diencéfalo e o telencéfalo juntos formam aquilo que a gente chama de cérebro. E os hemisférios cerebrais trabalham sempre em conjunto, porque existe o corpo caloso comunicando um hemisfério ao outro. E aí, esses sulcos e giros, como eu falei para vocês, cada um tem um nome e tem uma função, mas eu vou citar aqui os principais. Esse giro que você está vendo aqui, isso aqui é a parte da frente do cérebro, isso aqui é a parte de trás, tá? Esse giro que você está vendo aqui, ele está situado no lobo, que é o lobo frontal do teu cérebro. O lobo frontal, ele tem duas grandes funções. Uma, controle motor voluntário. Então, o teu cérebro controla o movimento voluntariamente pelo lobo frontal. E a outra é cognição e comportamento. Cognição, atenção, memória de trabalho, resolução de problemas para você aprender, enfim. Tudo isso é controlado também no lobo frontal. E também o seu comportamento, se você é uma pessoa tranquila, se é mais agressiva, as suas tomadas de decisão, aquilo que a galera gosta de chamar de razão, está situado no lobo frontal do teu cérebro. Como é dividido isso? A parte mais posterior do lobo frontal, o lobo frontal é dessa estruturinha azul que você está vendo aqui, para frente, é o lobo frontal, tá bom? E aí, a parte mais posterior aqui do lobo frontal são áreas motoras, que vão atuar no controle dos movimentos voluntários, dos músculos esqueléticos associados ao esqueleto, e aí você movimenta porque você quer, né? O movimento voluntário é controlado aqui no lobo frontal, na parte mais posterior do lobo frontal. Na parte mais anterior, que é essa parte mais à frente aqui, ó, essa parte aqui mais à frente, é o córtex pré-frontal. Essa é a, entre aspas, razão do teu cérebro. É aqui que você toma decisões, é aqui que você pensa sobre algum assunto, que você tenta encontrar a solução para algum problema, é aqui que você aprende e é aqui que você foca a sua atenção. Tudo bem? Então, isso é o lobo frontal. Um giro importante do lobo frontal é esse aqui, chamado de giro pré-central. O que esse giro faz? Esse giro é o córtex motor primário do teu cérebro. Ou seja, daqui saem neurônios motores que vão controlar outros neurônios que vão controlar músculos do teu corpo para o movimento voluntário acontecer. E uma coisa interessante é que a maior parte dessas fibras que estão aqui, que descem para controlar os neurônios lá embaixo, elas cruzam para o lado contrário. É por isso que o hemisfério direito controla o hemicorpo esquerdo e o hemisfério esquerdo o hemicorpo direito, porque a maioria desses neurônios, quando eles descem, eles cruzam para o lado contrário e aí controlam então o corpo do lado contrário. Isso não é unânime, tá? Existem algumas observações em relação a isso, mas como eu disse, não é o intuito a gente ser tão detalhado aqui. A gente vai fazer um resumão, tá bom? Beleza. Outro lobo é esse lobo bem aqui, ó. Esse lobo aqui que você tá vendo em azul é o lobo parietal. Enquanto o lobo frontal está envolvido com processamento motor, o lobo parietal ele está envolvido com processamento sensorial. Significa dizer que é aqui que vão ser processados as sensações somáticas do teu corpo. O que é sensação somática? Tato, tá? Dor, alteração de temperatura. Tudo isso vai ser percebido aqui. Sensações somáticas são aquelas sensações que você sente com o corpo todo, né? Aonde não dói, né, gente? Quase todo o corpo. Então, são sensações somáticas. E um giro importante no lobo parietal é justamente o giro que está do lado do giro que a gente falou. O giro pré-central, do ladinho dele a gente tem um giro chamado de giro pós-central. E é aqui que temos o córtex somatosensorial primário do teu cérebro. Ou seja, é aqui que os neurônios do teu corpo inteiro levam a informação para cá, para essa região, para dizer aí o que você está sentindo. Tato, dor, né? Então, se você pisa, por exemplo, num prego, um neurônio lá do teu pé vai levar a informação e essa informação vai chegar aqui,
para você sentir a dor do prego perfurando o seu pé. Então, gente, a gente sente quando as informações chegam exatamente aqui no córtex somestésico. Só uma observação, então, para você pensar que o cara que amputa um membro e diz que está sentindo dor nesse membro, é verdade, ele pode estar sentindo dor, porque a área somestésica no cérebro dele, daquela parte daquele corpo que ele amputou, ainda existe. Então é possível sentir dor sim, porque a dor não é sentida com o membro, e sim com o cérebro, beleza? Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Me chama, pergunta, comenta que a gente vai conversando. Outro lobo do teu cérebro é esse aqui atrás, ó, chamado de lobo occipital. Ele basicamente está envolvido com a visão. Aqui, por exemplo, existe o córtex visual primário. Então as informações que estão lá na tua retina vão ser levadas para cá para você ver. Então você vê não apenas com o seu olho, você vê quando o seu olho captura a imagem e essa imagem é levada para cá. Se essa imagem não chegar aqui, você também não vai enxergar. Certo, galera? Então pensem que não é apenas o olho o necessário para visualizar coisas. É o olho, é o nervo óptico que leva a informação que vem lá da retina para o sistema nervoso central. São os neurônios lá do sistema nervoso central que estão levando o que foi processado na retina para cá, para o córtex visual primário. É uma via complexa de sinalização. Qualquer problema nessa via, você perde a visão. Por fim, temos aqui um outro lobo, que é esse lobo aqui, chamado de lobo temporal. Esse lobo, ele tem o córtex auditivo, que processa então a informação que vem aqui da tua orelha interna, né, da cóclea, para você ouvir. E também aqui tem uma estrutura chamada de hipocampo, muito importante para a memória. Fora isso, aqui o lobo temporal é uma área associativa muito importante para a gente também, tá bom? Tem mais lobo? Tem. Nós temos um lobo interno, que a gente não consegue ver aqui, teria que abrir aqui esse sulco chamado de sulco lateral. Abrindo lá dentro, nós vamos ter um outro lobo chamado de lobo insular, composto por estruturas que vão fazer o processamento emocional. É isso mesmo. A parte emocional do teu cérebro, ela está um pouquinho mais interna, porque ela é mais primitiva. Ela chegou primeiro na evolução e essas outras coisas elas foram sendo criadas depois, por isso que elas estão mais superficialmente. Interessante, não é? Isso é o telencéfalo. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai para o diencéfalo, que eu vou descer, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar aqui esse hemisfério e vou mostrar aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente vê o diencéfalo. O que a gente está enxergando aqui abaixo? Isso aqui é o corpo caloso, ó. Abaixo do corpo caloso, o que a gente vê? Primeiro, galera, não sei se você se lembra, eu falei isso em aulas anteriores desta playlist, que existe um líquido que circula entre as meninges externamente, chamado de LCE. Esse líquido, ele não é produzido lá nas meninges, ele é produzido dentro do encéfalo, em estruturas, em espaços chamados de ventrículos. E aqui, por exemplo, em azul, você está vendo um ventrículo. Esse ventrículo é chamado de ventrículo lateral. Existe um no hemisfério direito e um no hemisfério esquerdo. Esses ventrículos produzem o líquido LCR, tá? Além do ventrículo lateral, nós temos aqui, ó, o terceiro ventrículo e se comunicando do terceiro com o quarto ventrículo, nós temos aqui o ducto chamado de aqueduto mesencefálico. Então nós temos os ventrículos laterais, o terceiro e aqui o quarto ventrículo, que são estruturas que produzem o líquido LCE ou LCR. Descendo um pouquinho no cérebro, a gente vê aqui as estruturas do diencéfalo. Por exemplo, aqui a gente tem o tálamo e aqui a gente tem o hipotálamo. O tálamo é o centro distribuidor das informações. As informações chegam no tálamo e vão sendo distribuídas para diferentes áreas do teu cérebro. Vou dar um exemplo. Se você enxergou alguma coisa, o neurônio, quando ele chega no tálamo, ele precisa ser direcionado para o córtex visual. E assim o tálamo faz. Ele é responsável pelo direcionamento das informações para o local apropriado, o local certo do teu cérebro para ser processado. Então, ele é um centro distribuidor das informações, é o tálamo. O hipotálamo, que está aqui embaixo, que é um conjunto de núcleos, ó. Se eu tirar isso aqui, você vai ver que ele é um conjunto de núcleos, ó, tá vendo? Tem vários núcleos aqui e esses núcleos têm diversas funções. Então, o hipotálamo,
ele faz parte do sistema límbico, então ele está envolvido com as emoções. Ele faz parte do sistema endócrino, porque ele produz alguns hormônios aqui, como a ocitocina e também um hormônio chamado de antidiurético. Quer saber mais um pouquinho disso? Vai na aula de sistema endócrino, tá? E o hipotálamo é responsável por alguns comportamentos, como comportamento de ir em busca de alimento, comportamento de ir em busca de beber água. Então aqui a gente vai ter centro de sede, de fome, saciedade, né? Então tem uma série de coisas aqui importantes. Inclusive, o hipotálamo tem um centro termorregulador, que é responsável pela regulação da temperatura do nosso corpo. Perceba, nós estamos saindo da região mais superficial do cérebro, indo para a região mais interna, e as funções elas vão se tornando funções um pouquinho mais primitivas, né? No sentido de nos mantermos vivos. E a parte mais externa do cérebro são funções mais nobres, no sentido de fazermos nos comunicarmos entre si, entendermos o mundo à nossa volta, resolver problemas, são funções um pouco mais nobres. À medida em que a gente vai aprofundando no cérebro, a gente vai para funções mais primitivas, como fome, sede, saciedade, controle da temperatura e por aí vai. Bom, galerinha, descendo agora, saindo do cérebro, nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que juntos são chamados de tronco encefálico. O tronco encefálico é o centro vegetativo do encéfalo. Ou seja, galera, aqui nós vamos ter o controle da frequência cardíaca, o controle da frequência respiratória, o centro do vômito, os reflexos oculares. Tudo isso vai ser de competência desse tronco chamado de tronco encefálico, beleza? E atrás nós temos o cerebelo, que é um órgão importante para dois aspectos motores: coordenação e equilíbrio. É isso mesmo, galera. E isso é um resumo do que nós temos no encéfalo e como que as funções elas são delicadamente separadas entre essas estruturas, mas não pense que elas trabalham de forma independente. Nós temos aqui conexões muito fortes entre diferentes estruturas do cérebro e entre diferentes estruturas encefálicas também. Temos uma comunicação muito intensa, por exemplo, com o cerebelo e o tronco encefálico. E uma comunicação muito intensa do cérebro com o tronco encefálico também. O encéfalo, então, ele trabalha em conjunto e quanto maior for as conexões entre essas diferentes áreas, melhor será o desempenho do nosso sistema nervoso central. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado. A próxima videoaula nós vamos descer no sistema nervoso central e vamos falar um pouquinho sobre a medula espinhal. Semana que vem tem mais aula para vocês. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.